Saudações de paz. Glória a Deus. Evangelista seu servo. Vamos nós retomando aqui as nossas mensagens. Minutinho de Bíblia. Examinando as Escrituras. Abrindo o livro. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Quero compartilhar contigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, uma palavra da parte de Deus. Quero dar sequência aqui, dar uma explanação que já havíamos começado, queremos dar sequência. Estamos um fonezinho novo aqui, tá? Não é um brinco não, né? Nada contra. Nada contra quem usa, mas é só um fonezinho. Pegue sua Bíblia. Não sei se tem alguém contigo aí, convide alguém ou compartilhe com alguém. Vamos fazer a obra juntos. Carta escrita pelo apóstolo São Paulo à igreja aos Coríntios. Segunda epístola ou segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje começamos a falar sobre tesouro que temos em vasos de barro, conforme disse Paulo. Paulo, no último vídeo que fizemos, nós falamos sobre a autenticidade. Paulo defendendo o seu apostolado, Paulo falando da forma com que ele se sentia compelido a pregar o evangelho, e um evangelho com exposição da verdade, né? Compartilhando a verdade. Deixamos da última vez os versos 1, 2. Só recapitulando aqui, Paulo disse: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia de Deus, foi o que falamos da última vez, que nos foi dada, não desanimamos. Antes anunciamos os procedimentos, ou melhor, renunciamos os procedimentos ocultos, secretos, considerados vergonhosos. E Paulo diz: não usamos de engano, mas antes nós expomos a verdade. Não usamos de engano, torcendo a palavra de Deus, pelo contrário, mediante a exposição da verdade. Glória a Deus. Recomendamos-nos à consciência de todos. Então, Paulo está falando sobre essa incumbência que Deus havia lhe dado. Nossos irmãos estão entrando aí, Deus abençoe, a paz do Senhor, Donizete, Alcides, Terezinha, Gerson. Compartilha com alguém essa palavra. Eu quero dar sequência agora, seguindo aqui a exposição das Escrituras. Eu tenho dito, né? Pregar, palestrar, ministrar, são tudo palavras sinônimas que talvez deem no mesmo lugar ou queiram dizer as mesmas coisas, mas eu costumo dizer que sou um expositor das Escrituras. Pregar expositivamente, meu irmão, isenta-nos da culpabilidade, talvez, de sermos tendenciosos a falar algo de nossa própria vontade. Quando você prega a Bíblia expositivamente, você não tem que se preocupar com o que vem a ser dito, porque você está apenas expondo o que está escrito. Não tem tendência, não tem script, não tem algo premoldado, premeditado. Você vai entregando aquilo que é de Deus, você vai recebendo. E o próprio Paulo tem essa declaração, né? Porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor, segundo, conforme ou por meio das Escrituras. E o verso de número 3, primeira ou segunda carta do apóstolo São Paulo, Fernanda, Pedro. Paulo está dizendo assim, segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 4, versículo de número 3, seguindo, né, a exposição. Expus o verso 1 e o verso 2, e agora o verso 3, Paulo vai dizer:
Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo está encoberto. Em outra tradução, se o evangelho ou o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso de número 3. O evangelho é o poder de Deus, meu irmão, para a salvação de tudo o que crê. Corroborando com esse verso de número 3, também Paulo escrevendo a sua carta à igreja em Roma, capítulo 2, parágrafo de número 16, Paulo diz que quando Deus revelar os segredos do coração do homem por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, ou segundo a palavra que Paulo compartilhava. Paulo vai escrever 1 Coríntios 1, dizendo que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Então, para alguns, meu irmão, o evangelho encontra-se ainda encoberto. Para alguns é mito, para alguns ainda é balela, é mentira, é engodo, é engano. É isso que o versículo de número 3, segunda carta de Paulo, capítulo de número 4, parágrafo de número 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. E quem é o responsável? Verso seguinte. Quem é o responsável por esse evangelho ainda se encontrar encoberto? O arqui-inimigo da igreja, aquele que não tem interesse que você, meu amigo, que você, minha amiga, se converta, se entregue a Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, por meio do evangelista São João, que existe uma condenação. Texto de João, capítulo 3, bem conhecido, né? Deus amou o mundo de maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. No capítulo 3, né? No verso 19, Paulo vai dizer, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Capítulo 3 de João. Porque quem anda na luz quer que as suas obras sejam manifestas, mas aqueles que andam em trevas quer que as suas obras sejam ocultas. É isso que João 3 ali vai dizer. Então, para muitos, o evangelho ainda está encoberto porque ele revela, porque ele traz à luz o pecado nosso, né, da humanidade, do homem. A condição verdadeira do homem sem Deus é em delitos e em pecado. Por isso que para muitos ainda está encoberto, porque muitos ainda resistem. E o próprio apóstolo Paulo foi um dos exemplos quando, antes de se converter, Paulo, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo aparece para ele e diz para Paulo, Paulo, duro é para ti resistir ou recalcitrar, na linguagem que está no texto lá, recalcitrar, que significa dar murro em ponta de faca, né? Resistir aos aguilhões, recalcitrar contra os aguilhões. Paulo teve essa experiência, se converteu ao Evangelho, foi transformado pelo poder do Evangelho e depois se tornou um dos maiores escritores bíblicos, um homem que escreveu quase que 50% da Bíblia, ou seja, 13 das cartas do Novo Testamento. Versículo de número 4, o evangelho está encoberto para os que se perdem, mas existe um maior interessado por isso, e é quem, na verdade, tem engodado as pessoas, enganado as pessoas, ludibriado as pessoas. O verso de número 4 vai dizer, o Deus deste século, ou o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é segundo a imagem de Deus. O evangelho está encoberto para os que se perdem e é o Deus deste século, Satanás, que tem cegado os entendimentos das pessoas.
E como é, meu irmão evangelista, que isso tem acontecido? O Deus desse século é o precursor, em uma linguagem técnica, do secularismo, ou talvez também ecumenismo, o evangelho das facilidades, o evangelho da mentira, do engano, do blefe, da facilidade, o secularismo. São as ideologias que têm adentrado por dentro, ou a nossas igrejas, adentrado por dentro, foi uma redundância. Então, a palavra secularismo, a Bíblia diz que desde o princípio, nele não se achou verdade, porque ele foi homicida e é homicida desde o princípio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus confrontando aos fariseus, capítulo 8, verso 44, sobre essa questão da mentira. Vós tendes por pai, Jesus dizia aos fariseus daquela época que queriam confrontá-lo ou desmerecê-lo, queriam pegá-lo, né, em surpresa ou no contrapé. E Jesus dizia, vocês questionam a minha autoridade? Quem de vós me acusa de pecado? João 8, verso 46. Quem de vós pode me acusar de pecado? Jesus disse. Mas no verso 44 de João 8, ele diz, vocês, fariseus, raças de víboras, rapina, parede caiada, sepulcro branqueado. Jesus dizia incisivamente, vós tendes por pai ao diabo e queres lhe satisfazer o desejo do vosso pai, porque quando o seu pai fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então é este Deus, o Deus deste século, Satanás, que tem cegado o entendimento das pessoas por meio do secularismo. Essa palavra, meu irmão, esses dias estamos mastigando, ruminando, meditando, e aqui estamos nesta noite compartilhando com você. Não seja um, meu irmão, não seja um, minha irmã, dos que estão sendo ludibriados, engodados. Para que ser crente? Para que ir para a igreja? Para que ser crente, na verdade? Ninguém está aqui chamando para ser crente. Eu não estou te chamando para ser crente, eu estou te chamando para ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, a ser transformado pelo poder do Evangelho. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passam e o Senhor faz tudo novo, meu irmão. Quem não quer renovo? Quem não quer mudança de vida? Quem não quer transformação? Precisamos sair da condição de inimigo de Deus, Efésios 2, e passarmos a ser amigos de Deus, para um dia morarmos no céu. Tiago, capítulo 4, vai dizer que aquele que é amigo deste mundo constitui-se inimigo de Deus. Infiéis, diz a carta universal de Tiago. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E eu creio que eu estou falando com pessoas inteligentes. Nós não estamos aqui sendo extremistas, querendo dizer que você vai deixar de fazer isso, aquilo outro. Não estou aqui em hipótese alguma. Meu amigo pastor Clésley Barbosa, Clésley, homem de Deus, pregou na terça-feira aqui na nossa catedral e eu não estive presente, mas sei que foi uma benção. Deus abençoe, meu irmão. Em hipótese alguma, eu estou dizendo para você que você deve deixar de fazer isso ou aquilo, que você deve se enclausurar, que você deve passar a ser um religioso, um fanático. Não, mas a Bíblia diz que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é o dono da verdade? Eu não sou, mas a verdade está aqui, a palavra de Deus. Eu estou expondo para você. O Deus deste século cegou o seu entendimento. Talvez esteja cegado o seu entendimento. Está cegando o seu entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem que é em Cristo Jesus. Deus seja louvado.
E aí, meu irmão, a exposição da palavra de Deus te isenta. E eu estou expondo essa palavra aqui. 1 Coríntios capítulo 15, parágrafo 3, Paulo diz: porque eu vos entreguei o que também eu recebi do Senhor. 1 de Pedro capítulo 4, parágrafo de número 11, Paulo vai dizer, ou melhor, Pedro vai dizer, que aquele que prega, pregue na força que o Senhor supra. Aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus, para que em tudo o seu nome seja glorificado por meio da pessoa eterna e bendita de Jesus Cristo, a quem pertence a glória eternamente. E eu vou finalizar, meu irmão. É rápido e rasteiro aqui. São 3 versículos, e aí nós iremos voltar um outro dia. Versículo 5 diz: eita glória, maravilha, é varoa. Deus abençoe. Amém. Versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, escravos de vocês, por causa de Jesus. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo. Isso fala, meu irmão, de humildade, isso fala de subserviência, de servidão, diaconia, que é também um dos sinônimos de serviço. Balbino, Carlos Antônio. A Bíblia vai dizer que Deus em Cristo, ou Cristo, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, Pai, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo, na qualidade de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, no céu, na terra e mesmo debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos servos, meu irmão. Ele é Senhor. É por isso que Paulo está dizendo: não pregamos a nós mesmos. Hoje, o que tem se visto muito é um evangelho promocional, de promoção, de status. Muitos têm se utilizado dos seus títulos para se autopromover, e Jesus Cristo tem ficado em segundo plano. A palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, está ficando em segundo, em terceiro, em quarto, talvez até em último plano. Não tem se pregado a respeito desta salvação necessária em Cristo Jesus, conforme acabamos de dizer. O nosso evangelho, Paulo diz, ele para muitos está encoberto, porque o Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, dos incautos. Louvado seja Deus. Mas Paulo vivia isto: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Paulo é quem diz assim: sejam meus imitadores, porque eu também sou imitador dele. Paulo diz: porque quero que vocês aprendam o que vocês ouviram, o que vocês viram e ouviram de mim. Filipenses capítulo 4, parágrafo de número 9. Mas em momento algum Paulo se vangloriava, mas Paulo em todo o tempo fazia questão de apontar para o Cristo ressurreto, apontar para a cruz, apontar para o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Versículo de número 5, é o que ele está dizendo aqui. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E aí o versículo na sequência: e a nós como escravos de vocês. Paulo não se considerava somente escravo de Cristo, também se considerava um escravo daqueles a quem ele anunciava o evangelho. Isso fala de humildade, meu irmão, de querer se despojar, de querer ser servo, de querer servir e não ser servido. E esse exemplo ele adquiriu do próprio Cristo. A Bíblia diz que basta o seu discípulo ser como o seu Senhor. Aquele que quiser ser servido, ele deve servir.
E essa é a mensagem nesta noite para você, Geraldo, Maria Soares, Carlos Antônio. Eu finalizo por aqui. Exposição da palavra, examinando as escrituras, abrindo o livro, um minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, somente Bíblia. Evangelismo na veia, até que Jesus volte, retorne para nos buscar. Mas se este evangelho está encoberto, para os que estão encobertos, para os que se perdem, está encoberto. Mas para nós, meu irmão, Paulo vai dizer que o evangelho da cruz, que é loucura para os que se perdem, para os que consideram uma mentira, uma balela, uma perda de tempo, muitos têm dito, você vai perder a sua juventude, vai perder a sua mocidade, vai perder a sua liberdade sendo crente. Não, ser crente não é deixar de ser livre. Na verdade, a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, sonhos e planos, seus propósitos e projetos, declarando pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando de tudo. Te abençoo e até a próxima. Fica com Deus. Evangelismo na veia.